Quando a corte portuguesa preparava sua mudança para a colônia, o conde de Linhares embarcava às pressas uma tipografia. Meses depois, já no Rio de Janeiro, Dom João VI autorizava o funcionamento de um jornal e o Brasil finalmente conhecia a imprensa. Antes da Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal do país, circulava em Londres o Correio Brasiliense, por muito tempo de oposição ao jornal oficial. 3 anos depois, surgia na Bahia o Idade d'Ouro do Brasil, de iniciativa particular. Os jornais eram pequenos como em todo o mundo, sem recursos gráficos, redigidos à mão. As letras eram arrumadas uma a uma em prensas de madeira ou ferro. Foram milhares de veículos partidários, de vida efêmera, que o Brasil conheceu ao longo do século XIX. A técnica da litografia permite então jornais ilustrados, semelhantes em estilo e forma aos da Europa. Nesta época, já tínhamos o cabo submarino e as notícias que antes chegavam pelo correio ganham agilidade com o telégrafo. No início do século XX, implementa-se a fotografia. As letras passam a ser arrumadas por linotipos e os jornais evoluem, pouco a pouco, até a sua total informatização. Entre 1835 e 1840, o Brasil viveu um período de contestação política marcado por movimentos revolucionários em algumas províncias. Movimentos como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e na Bahia a Sabinada e a Revolução dos Malês. Esta última, a maior rebelião de escravos ocorrida no Brasil. Malês era o nome genérico dos negros muçulmanos. Muitos deles falavam árabe e liam o Alcorão, livro sagrado do Islã. A maioria era de escravos urbanos que trabalhavam em ofícios domésticos ou prestavam serviços à população. Cerca de 1.500 negros se reuniram em uma sociedade secreta com o objetivo de libertar todos os escravos e assumir o poder. Eles se identificavam por suas vestimentas, turbante azul, camisas soltas e cintos brancos. Em Itapuã e no Recôncavo, participavam de reuniões secretas. A rebelião terminou com muitas prisões e mortes, após combates na Ladeira da Praça e Água de Meninos. Depois disso, os malês foram mais marginalizados na cidade e no Recôncavo. A Sabinada, como a Farroupilha no Rio Grande do Sul, era um movimento separatista. Rejeitava o poder central do Rio de Janeiro e pregava um sistema de governo com autonomia para as províncias. Durante 10 anos, os farroupilhas combateram o governo central. Neste período, Bento Gonçalves, um dos líderes da rebelião, foi deportado para a Bahia e preso no Forte de São Marcelo. Mesmo preso, foi aclamado pelos farroupilhas como presidente da República. Gonçalves consegue fugir e suas ideias encontram eco no Novo Diário da Bahia, jornal de Francisco Sabino, e se torna líder do movimento que recebeu seu nome. A Sabinada explode com uma rebelião militar no Forte de São Pedro, obrigando as autoridades a deixarem a cidade. Sabino é proclamado secretário de governo. Ele prega então a separação provisória da Bahia até a maioridade de Dom Pedro, mas faltou dinheiro e apoio dos senhores de engenho, que temiam uma rebelião semelhante à dos malês. As tropas governistas retomam a situação depois de lutas que levaram à morte mais de 1.000 rebeldes. Sabino é preso e deportado para o Mato Grosso. Lá permaneceu até o fim de seus dias. Com Portugal sob o domínio dos franceses, Dom João VI promovia no Brasil a abertura dos portos para os ingleses e seus aliados em guerra com Napoleão. Aqui instalaram companhias de navegação, representações comerciais e lojas de moda e variedades. No início do século XIX, os ingleses desejavam tanto incrementar o comércio com o Brasil que, desconhecendo nosso clima, chegaram a enviar um carregamento de patins para a neve, fogões para a calefação e cobertores de lã.
Uma agência bancária localizada nessa rua movimentava grandes somas em dinheiro. Os ingleses construíram seu próprio hospital, a igreja anglicana e um cemitério. Foi iniciativa deles a construção do Jardim do Campo Grande, antes um terreno baldio. Mas foi na construção civil e nos serviços públicos que os ingleses deixaram a sua marca de grandes empreendedores. Nas feiras livres realizadas no tempo de Tomé de Souza, os índios comercializavam o petim, uma planta nativa que os colonizadores chamaram de tabaco. No século XIX, o recôncavo atraía a atenção do mundo pela qualidade dos seus charutos e cigarrilhas. Nas terras férteis do recôncavo, prosperou a cultura do fumo, por muito tempo o segundo produto de exportação da Bahia. Ao contrário da cultura da cana, o fumo usava mão de obra livre e, por isso, não sofreu consequências com a abolição. Colonos alemães, suíços e austríacos aqui se instalaram e enriqueceram as plantações com sementes trazidas de Havana. Surgem as fábricas de charutos Denneman, Suerdick, Gessler, Stender, Rodenburg e Costa e Pena, com produtos premiados em exposições internacionais em todo o mundo. O fumo torna-se um símbolo de prosperidade. Hoje, embora cultivado em pequena escala, ainda é sinônimo de qualidade. Em 1859, o imperador iniciou uma longa viagem ao nordeste do Brasil. Ficou 40 dias em Salvador e nas cidades ribeirinhas do São Francisco, em Feira de Santana, Morro de São Paulo, Valença e no Recôncavo Baiano. Dom Pedro II recebeu as chaves da cidade na Praça Castro Alves e se hospedou no Palácio dos Governadores. Nunca vi tanta prataria, escreveu o imperador em seu diário, impressionado com a sofisticação da residência. Do alto da cúpula de São Bento, admirou a beleza da Baía de Todos os Santos, fez críticas ao terminal ferroviário, ao gosto da água de Salvador e à pintura de Catarina Paraguaçu na Igreja da Graça. Comparou o Forte de São Marcelo a uma grande empada, mas elogiou o chafariz do Terreiro de Jesus e ficou admirado com o caminho da Vitória à Graça, que lhe pareceu as Laranjeiras, no Rio de Janeiro. No Recôncavo, andou a cavalo pelas ruas de Santo Amaro. Em Cachoeira, Dom Pedro atravessou o rio de canoa e achou necessária a construção de uma ponte para ligar a cidade a São Félix. A ponte, toda de ferro, foi construída anos depois em sua homenagem, e a passagem de Dom Pedro pelo Recôncavo foi imortalizada nos versos de Caetano Veloso. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol até